Ei, imagina só, um punhado de cientistas lá no coração da Europa, brincando com as forças mais misteriosas do cosmos, como se fossem magos modernos manipulando poções explosivas. Pois é, eles fizeram o impensável, criaram o primeiro qubit de antimatéria. Tipo, desafiando o universo inteiro, né? Essa descoberta do CERN está balançando as estruturas da física quântica. Eu vou te contar tudo aqui de um jeito bem simples, como se a gente estivesse batendo papo no café. Vamos mergulhar nessa jornada cósmica, cheia de surpresas e reviravoltas, onde o impossível vira realidade num piscar de olhos. Olha, desde o Big Bang, o universo parece um grande enigma, com matéria e antimatéria brigando como gatos e ratos. Mas agora, com esse qubit de antimatéria, os pesquisadores do CERN deram um passo gigante para desvendar por que o mundo é feito de coisas que a gente pode tocar, em vez de um vazio total. Tá curioso? Bora pros detalhes. O CERN. Esse lugar é tipo o playground dos gênios da física, escondido nas montanhas entre a Suíça e a França. Fundado lá nos anos 50, depois da Segunda Guerra, para unir cientistas do mundo todo em busca de respostas sobre o universo. Imagina um laboratório gigantesco, com túneis subterrâneos que parecem veias pulsantes de energia, onde partículas colidem a velocidades alucinantes, criando faíscas que revelam segredos ancestrais. O CERN, ou Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, não é só sobre bombas ou energia nuclear, longe disso. É o berço de invenções malucas, como a World Wide Web, que o Tim Berners-Lee criou lá para compartilhar dados entre cientistas. Hoje, com o grande colisor de hadrons, LHC, que é um anel de 27 km de comprimento. Eles aceleram prótons quase à velocidade da luz, fazendo-os bater de frente para simular o nascimento do universo. Bum! Explosões de partículas que nos ajudam a entender de onde viemos. Mas por que isso importa para você e para mim? Bem, as descobertas do CERN influenciam tudo, desde remédios contra câncer até tecnologias de computação. Sem eles, o mundo seria um lugar mais escuro, sem as luzes da inovação brilhando como estrelas no céu noturno. E agora, com essa história do qubit de antimatéria, eles estão cutucando o tecido da realidade, questionando por que o universo não se autodestruiu logo no início. Incrível, né? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Michel Casquel aqui na área com vocês novamente. Preparamos esse vídeo incrível para vocês. Antes de continuarmos, que tal dar aquele apoio maroto para o nosso canal? Curte o vídeo clicando no botão de like e compartilhe com toda a sua turma para ajudar a espalhar nosso conteúdo. Se você ainda não faz parte do nosso time, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos irados como este. Bora embarcar nessa juntos então? Agora vamos falar de antimatéria. Essa vilã misteriosa que parece saída de um filme de ficção científica. Sabe, a matéria é tudo que a gente vê, átomos, planetas, até o café que você está bebendo. Mas a antimatéria é o oposto, partículas com cargas invertidas, como antiprótons e antipositrons. Quando matéria e antimatéria se encontram, elas acabam se aniquilando mutuamente, liberando energia pura, como um fogo de artifício cósmico. O grande enigma. No Big Bang devia ter surgido a mesma quantidade de matéria e antimatéria. Mas olha só, o universo está cheio de matéria, estrelas, galáxias, vida e quase nada de antimatéria. Cadê ela? Sumiu como fumaça no vento. Os cientistas chamam isso de assimetria matéria-antimatéria, e é um dos maiores quebra-cabeças da física. Se fosse simétrico, tudo teria se cancelado e a gente nem estaria aqui conversando. No CERN, eles produzem antimatéria em pequenas quantidades, usando aceleradores para criar antiprótons. É perigoso? Nem tanto, porque é pouquinho, tipo uma fração de grama que não explode o mundo. Mas manipular isso é como dançar na beira de um abismo. Um erro e tudo vira energia. E aí entra o qubit de antimatéria, que pode nos ajudar a medir diferenças minúsculas entre matéria e antimatéria, revelando os segredos que o universo guarda a 7 chaves. Fascinante, hein? Antes de mergulhar na descoberta, vamos entender o que diabos é um qubit. No mundo dos computadores normais, tudo roda em bits zeros e uns, como interruptores ligados ou desligados. Simples, né? Mas qubits são os super-heróis quânticos. Eles podem ser 0, 1 ou os dois ao mesmo tempo. Isso se chama superposição. E é como se o qubit estivesse dançando em múltiplos palcos simultaneamente, calculando zilhões de possibilidades de uma vez. Imagine um labirinto gigante, um computador clássico,
testa um caminho por vez, devagarinho. Já um quântico com qubits explora todos os caminhos de uma tacada só, graças à sobreposição e ao entrelaçamento, quando qubits se conectam como almas gêmeas, influenciando um ao outro instantaneamente. Resultado? Soluções para problemas impossíveis, como simular moléculas para curar doenças ou otimizar rotas de tráfego para acabar com os engarrafamentos eternos. Mas qubits são frágeis como bolhas de sabão, qualquer vibração, ruído ou calor os faz decoerir. Perdendo a magia quântica, empresas como IBM e Google estão correndo atrás de qubits estáveis, usando supercondutores frios como o Polo Norte. E agora, o CERN trouxe antimatéria para o jogo, criando um qubit que oscila como um pêndulo perfeito por quase um minuto. Uau! Isso muda o tabuleiro! Pois é, em julho de 2025, os cientistas do CERN, na colaboração base, Baryon Anti-Baryon Symmetry Experiment, fizeram essa maravilha. Eles pegaram um único antipróton, o gêmeo maligno do próton, e o transformaram num qubit funcional. Mantiveram ele oscilando entre estados quânticos por 50 segundos. Um recorde que soa como eternidade no mundo microscópico. Foi como domar um tigre selvagem, o antipróton preso em armadilhas magnéticas. Girava seu spin para cima e para baixo, em superposição, sem perder o ritmo. Os pesquisadores usaram espectroscopia de transição quântica coerente, uma técnica chique que é tipo dar impulsos precisos no balanço para mantê-lo balançando forever. E o melhor, isso permite medir o momento magnético do antipróton com precisão insana, comparando com o próton para caçar diferenças que expliquem o desequilíbrio cósmico. Bárbara Latax, a líder do estudo, deve ter aberto champanhe aos litros. Foram 5 anos de suor para chegar aí. Foi um dos melhores momentos da minha vida, ela disse. Stefan Omer, o porta-voz da base, completou. Isso representa o primeiro qubit de antimatéria e abre portas para métodos de espectroscopia. Coerente em sistemas de matéria e antimatéria, olha a ironia. Algo que devia destruir tudo. Agora nos ajuda a entender a criação do universo. Vamos desmontar essa façanha como se fosse um quebra-cabeça. Primeiro, os antiprótons são gerados na fábrica de antimatéria do CERN. Partículas de alta energia batem alvos metálicos, criando uma sopa de antiprótons que são capturados e resfriados a temperaturas próximas do zero absoluto, frio de rachar, né? Depois eles vão para armadilhas de Penny, campos elétricos e magnéticos que seguram o antipróton como uma gaiola invisível. No experimento base, o antipróton solitário é injetado num sistema multi-armadilha, onde os cientistas medem seu spin. O truque: suprimir a decoerência, eliminar flutuações magnéticas e interferências que bagunçam o qubit, usando pulsos eletromagnéticos precisos, como batidas de um metrônomo cósmico. Eles mantiveram o spin oscilando por 50 segundos. É hiperbólico dizer, mas foi como congelar o tempo no mundo quântico. Anteriormente, medições eram incoerentes, cheias de ruído, mas agora é puro, como uma sinfonia sem desafinações. E o futuro, com o BaseSTEP, um sistema portátil para transportar antiprótons para ambientes mais calmos, eles planejam estender isso para minutos inteiros. Loucura total. Para ilustrar, pensa no malabarista jogando bolas no ar. O qubit de antimatéria é como manter uma bola de fogo em equilíbrio perfeito, sem queimar nada. Os cientistas usaram técnicas de ressonância magnética nuclear, adaptadas para o antimundo, para flipar o spin e observar superposições. Cada detalhe técnico, de campos magnéticos homogêneos à detecção não destrutiva, foi otimizado para evitar o colapso quântico. Resultado? Uma medição que pode revelar violações da simetria CPT, a lei sagrada que diz que matéria e antimatéria são espelhos perfeitos. Se não forem, bum! Nova física à vista. Não pense que foi fácil, viu? Manipular antimatéria é como andar na corda bamba sobre um vulcão em erupção. Primeiro desafio: escassez. Antimatéria não cai do céu. No CERN produzem pouquíssimos antiprótons e qualquer contato com matéria normal causa aniquilação. Zap, energia liberada. E adeus experimento. Depois a decoerência, qubits quânticos são sensíveis como uma flor no deserto. Flutuações magnéticas mínimas, vibrações do chão ou até ruído térmico podem destruir a coerência. Os cientistas da base lutaram anos para isolar o antipróton, usando supercondutores e vácuos extremos. Imagina o estresse, um erro, e meses de trabalho vão para o espaço. E tem mais. A precisão, medir o momento magnético, requer ferramentas que detectam mudanças menores que um grão de areia no oceano. Eles superaram isso com espectroscopia coerente, mas o prenúncio de desafios maiores está aí: transportar antiprótons para labs distantes, como no BaseSTEP, que é tipo levar uma bomba atômica num caminhão
Só que quântica, ironia do destino, algo instável como antimatéria agora é ferramenta para a estabilidade científica. Os pesquisadores merecem aplausos de pé. Expandindo, os desafios vão além do técnico. Financiamento, projetos assim custam fortunas. E convencer governos a investir em coisas invisíveis é batalha constante. Colaboração internacional, cientistas de vários países falando línguas diferentes, unindo forças como um time de futebol, cósmico e ética, e se isso levar a armas. O CERN foca em paz, mas o potencial é vasto. No fim, esses obstáculos só tornam a vitória mais doce, como escalar o Everest descalço. As implicações, esse qubit de antimatéria é como uma chave mestra abrindo cofres escondidos do conhecimento. Primeiro na física fundamental, comparando prótons e antiprótons com precisão 25 vezes maior. Podemos caçar violações da CPT. Se acharmos o modelo padrão, a Bíblia da física desaba, abrindo caminho para teorias unificadas, talvez explicando gravidade quântica ou matéria escura. No universo maior, por que matéria venceu antimatéria? Essa descoberta pode revelar assimetrias sutis, como um desequilíbrio no Big Bang que favoreceu a vida. Imagina, sem isso, o cosmos seria um vazio silencioso, sem estrelas sussurrando segredos noturnos. Para a computação quântica, embora não prático agora, antimatéria é rara e perigosa, inspira novas ideias. Qubits híbridos, talvez? E na medicina, simulações quânticas melhores para drogas. Na energia, entender a aniquilação pode levar a fontes limpas, hiperbólicas como o Sol em miniatura. Socialmente, inspira gerações, crianças sonhando com ciência como eu sonhava com estrelas. E o simbolismo, humanos desafiando o universo, personificando a curiosidade como explorador intrépido. Isso nos lembra que no vasto oceano cósmico, somos gotas brilhantes, capazes de ondas gigantes. Mais fundo na astrofísica pode ajudar a detectar antimatéria em raios cósmicos, mapeando galáxias distantes. Na biologia, analogias quânticas para a consciência. Hipóteses malucas, mas excitantes. E economicamente, patentes de tecnologias derivadas impulsionam indústrias. O impacto é como uma bola de neve rolando montanha abaixo, crescendo de uma maneira inimaginável. Olhando para frente, o horizonte está reluzente como a aurora boreal. Com o base step, antiprótons viajarão para lábios alemães, para ambientes mais quietos, estendendo coerência para minutos. Isso permite experimentos que soam ficção, qubits de antimatéria entrelaçados, talvez testando teletransporte quântico. Na computação, inspira qubits mais robustos, resistentes a erros. Empresas como o Google podem adaptar técnicas do CERN para seus sicamores. E no espaço, naves propelidas por aniquilação matéria-antimatéria, viajando a velocidades relativísticas, como flechas cortando o vácuo, mas desafios persistem, escalar a produção de antimatéria sem explodir tudo. E ética, quem controla isso? Governos. O futuro é um caminho bifurcado, com promessas e perigos como uma estrada nevoenta. Mas com mentes brilhantes no CERN, aposto no progresso. Quem sabe em 2050 qubits de antimatéria em nossos celulares, sonhar não custa, expandindo visões, integração com inteligência artificial quântica para resolver clima global. Ou criptografia inquebrável contra hackers. Na educação, currículos atualizados inspiram jovens. E culturalmente, livros, filmes sobre isso, como Interestelar, Antimatéria, o amanhã é um canvas em branco, pronto para ser pintado com cores quânticas. Ufa! Que viagem! Do CERN desafiando o universo com o primeiro qubit de antimatéria, passamos por mistérios cósmicos, qubits dançantes e futuros reluzentes. Essa descoberta não é só ciência, é poesia em movimento, onde humanos, como formigas ousadas, cutucam gigantes. Ela nos lembra que o universo, apesar de vasto e indiferente, revela segredos para quem ousa perguntar. Então fique de olho, o mundo quântico está só começando. Compartilhe essa história, discuta com amigos, quem sabe inspire o próximo Einstein. O cosmos nos chama, e com passos como esse, estamos respondendo com um estrondoso sim. Ei, se essa história de tecnologia quântica te deixou animado com inovações, imagina o que soluções de TI personalizadas podem fazer pelo seu negócio? A NetAdept Technology oferece serviços de TI de ponta, como nuvem segura, cibersegurança, redes, data center, colaboração, desenvolvimento de apps e otimização e automação de sistemas para empresas que querem voar alto. Não perca tempo, visite o nosso site agora e transforme sua operação num foguete cósmico. Quer mergulhar mais fundo no mundo da antimatéria e física quântica? Corre para a Amazon Brasil e compre o livro Antimatter de Frank Close, uma leitura fascinante que explica tudo de forma simples e cativante. Clique aqui, compre na Amazon e expanda seus horizontes cósmicos
hoje mesmo. Frete grátis para Prime, hein? O link tá aqui na descrição. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos. E para não perder nenhuma novidade sobre o futuro da tecnologia, inscreva-se no canal e ative o sininho.